Olá, amiguinhos, vamos ver agora a solução comentada das questões do simulado de maio. Vamos lá? Matemática começa da questão número 22. Vamos ao texto. A figura abaixo ilustra uma ponte suspensa por estruturas metálicas em forma de arco de parábola. Os pontos A, B, C, D e E estão no mesmo nível da estrada e a distância entre quaisquer dois consecutivos é de 25 metros. Sabendo-se que os elementos de sustentação são todos perpendiculares ao plano da estrada e que a altura do elemento central, CG, é de 20 metros, a altura de DH é... Vamos começar a questão desenhando um par de eixos. O eixo X, passando pelos pontos A, B, C, D e E. E o eixo Y, um eixo perpendicular ao X, passando pelo ponto A. Ora, como vimos pelo texto, a distância de A até B, 25 metros. De B a C, de C a D, de D até E, também. Então, perceba que esta parábola corta o eixo X duas vezes no A, que é a origem, e no E, que tem uma distância de 100 metros. Podemos, então, concluir algumas coisas. Parábola, função de segundo grau, função quadrática, y é igual a x2 mais bx mais c. Raízes, 0, que é o A, e 100, que seria o ponto E. Ora, sabemos que a soma das raízes deve obedecer à fórmula menos b sobre A. 0 mais 100 dá 100. Daí concluiremos b igual menos 100 vezes A. Produto das raízes, 0 vezes 100 dá 0, fórmula do produto C sobre A. Daí concluiremos que C vale 0. Opa, já descobrimos o C. O que mais que nós temos? O problema nos disse que a altura CG vale 20. Isso significa, pela figura, que o ponto G tem coordenadas 50, 20. E este ponto pertence, está sobre a parábola, que agora eu já sei que é AX2, o B vale menos 100A e o C vale 0. Ora, 50 é o X, o Y é 20. Substituindo, concluiremos que o A menos 1 sobre 125. Substituindo aqui, teremos que B igual a 4/5. Logo, a nossa parábola tem a equação menos 1 sobre 125, que é o A, x2, mais 4/5, que é o B, vezes x. O que o problema nos pede? A altura DE. Ou seja, ele quer que eu encontre a altura do ponto E, o Y do ponto E, porque o X, a abscissa, é 75. Em outras palavras, o ponto E tem a abscissa 75, ordenada Y ainda desconhecida, mas esse ponto pertence à parábola. Substituindo esses elementos na equação da parábola, teremos Y, que é o meu desejo, menos 1 sobre 125 vezes o x é 75, a ao quadrado, mais 4/5 vezes x, que é o 75. Fazendo contas bem simples, concluiremos que y é igual a 15, opção correta, letra B de bola. Na questão 23, uma questão de sistemas, uma questão baseada 100% em interpretação. A figura nos mostra um parque, no qual nós temos duas pistas, a externa chamada pista 1, a interna chamada pista 2 e um elemento de ligação entre a pista 1 e a pista 2 chamado ponte. Pelo texto, vamos chamar que a pista 1, ela necessite que uma pessoa dê X passos para circundá-la. A pista 2, digamos que o número de passos seja de Y. E a ponte, Z passos. Ora, o problema nos disse que para darmos duas voltas da pista 1, 2 vezes X, mais uma volta na pista 2, mais Z, mais passar uma vez pela ponte, Y, requer um total de 1.157 passos. Enquanto que, para darmos uma volta na pista 1,
x passos. Uma volta na pista 2, z passos. Passando uma vez pela ponte y, requer um total de 757 passos. Perceba, sisteminha muito fácil. Se você subtrair as equações, 2x menos x sobrou x, o z cancelou e o y também foi cancelado. 1157 menos 757, 400x, o número de passos para dar a volta na pista 1, 400 passos. Tem uma informação adicional no enunciado. Para darmos 7 voltas da pista 1, precisamos do mesmo número de passos, é equivalente a darmos 8 voltas na pista 2. Isto é, 7 vezes x, que agora eu já sei que é 400, tem que dar o mesmo resultado que 8 vezes y. Daí concluiremos que y é igual a 350. Substituindo na equação de baixo do nosso sistema, x, 400, z, número de passos para cobrir a ponte, mais y, que agora eu descobri que é 350, tem que dar um total de 757. Assim sendo, concluiremos que z igual a 7. Ou seja, para atravessarmos a ponte, exatamente a pergunta do problema, precisaremos de 7 passos. Gabarito, opção correta, letra C de casa. Vejamos agora a questão de número 24. Viver Feliz é o nome de um condomínio residencial, no qual há 120 casas e 230 terrenos sem edificações. Em um determinado mês, entre casas, 20% dos proprietários associados a cada casa estão com as taxas de condomínio atrasadas, enquanto que, entre os proprietários associados a cada terreno, esse percentual de 10%. Vejamos. Analisando apenas aqueles elementos que apresentam taxas atrasadas. Casas. 20% das casas estão com as suas taxas em atraso. 20% das casas e o número de casas 120, logo 24 casas com atraso. Terrenos, 10% e o número de terrenos 230. Logo, terrenos com taxas em atraso, 23. O que o problema nos pede? Calcule a probabilidade ao pegarmos um elemento em atraso, qual a probabilidade de que este elemento seja um terreno? Bem, se eu quero pegar um elemento em atraso, o tudo seria o número total de elementos em atraso. 24 casas mais 23 terrenos. Como que eu quero, como que o problema pede, que eu calcule a probabilidade de ser um terreno, deve ser um terreno dos que estão em atraso, 23. Assim sendo, o valor da probabilidade, 23 sobre 47, opção correta, letra D de Dart, o amiguinho sagaz. Admita que um fio inextensível seja passado por toda a linha do Equador, maior paralelo da Terra, considerada esférica, de forma que toda a extensão dessa linha imaginária esteja em contato com o fio. Entendeu? Ele quer que eu amarre um barbante ao redor da Terra, coincidindo com a linha do Equador. Ora, se eu tenho aqui a Terra, seria o círculo interior, círculo interno. Digamos que esse raio seja R. Então eu teria um barbante dando uma volta ao redor da Terra. Uma volta, 2π raio. 2π Rzinho seria o tamanho da linha do Equador. Continuemos no texto. Considere agora que esse fio seja emendado a outro com 1 km de comprimento. Ou seja, esse fio vai ser aumentado em 1 km, 1000 metros. Então eu vou ter um barbante maior ainda, que formaria um círculo
com raio um pouco maior. Vamos chamar esse novo círculo, que seria o barbante folgado, raio R maiúsculo. Ora, volta do barbante folgado, 2π Rzão, que é o antigo barbante, linha do Equador, 2π Rzinho, mais a emenda de 1000 metros, 1 quilômetro. Passando 2π Rzinho para o lado esquerdo, colocando 2π em evidência e percebendo que Rzão menos Rzinho é D, concluiríamos que o valor de D, 1000 metros sobre 2π. Lembrando que π, aproximadamente 3,14, 1000 metros sobre 6,28. Esta conta vai dar o resultado de aproximadamente 160 metros. Ora, um andar num prédio tem aproximadamente 3 metros, 3 metros e 15. Então, uma altura de 160 metros seria o equivalente a um prédio de aproximadamente 50 andares. 50 vezes 3, 150 é um pouquinho mais. Então, aproximadamente 50 andares. Isto é o que nos mostra a figura localizada da opção B de bola. Um prédio com 50 andares, um prédio alto. É isso. Perceba, amiguinho, que a questão número 26, ela traz para a gente um texto muito longo. Isto é para verificar a sua capacidade de fazer uma dinâmica leitura. Ou seja, não podemos perder tempo lendo o enunciado cheio de coisinhas que não servem para nada. A questão fala para a gente como é formada a chamada imagem 3D. Perfeito. Está no texto que a distância que separa o ponto A do ponto B, 30 centímetros. Também está no texto que a distância entre os dois olhinhos, da parte de baixo da figura, 60 milímetros. Unidades diferentes. 60 milímetros, 6 centímetros. A distância que separa essas duas paralelas, 20 metros, 2.000 centímetros. Ele pede para calcularmos a distância que separa o ponto X da reta que passa pelos pontos A e B. Então ele quer esta distância que eu estou chamando de H. Como a distância total é de 2.000, daqui para baixo teríamos a distância de 2.000 menos H. Triângulos semelhantes. Montando a semelhança, base grande está para a base pequena, assim como a altura do triângulo grande está para a altura do triângulo pequeno. Multiplicando em cruz, chegaremos que H, 10.000 sobre 6 centímetros. H, 1.670 centímetros aproximadamente. H, 16,7 metros. Opção correta, letra D de Dart, o amiguinho sagaz. 2 navios mercantes deixam o porto ao mesmo tempo. O primeiro viaja a uma velocidade de 16 km por hora, em um curso de 45 graus em relação ao norte, no sentido horário. O segundo viaja a uma velocidade de 6 km por hora, em um curso de 105 graus em relação ao norte, também em sentido horário. Após 1 hora de viagem, se é 1 hora de viagem, se a velocidade do primeiro navio era 16 km por hora, 1 hora após, ele percorreu 16 km. O segundo navio, com uma velocidade de 6 km por hora, 1 hora depois, percorreu a distância de 6 km. Norte, sentido horário. Então, este ângulo é de 45, logo este também é, formando com a horizontal 45 graus. O segundo navio, um ângulo de 105, que nada mais é do que 90 mais 15. Então, os dois navios formam entre si um ângulo de 45 com 15, que dá 60. Eu sei que essa distância é 16 km, esta distância 6 km.
O problema nos pede para encontrarmos a distância que os separa, que eu chamei de D, usando a lei dos cossenos, D ao quadrado, 16 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes, 16 vezes 6, cosseno de 60. Daí concluiremos D ao quadrado igual a 196. Isto é, D igual a 14 quilômetros. Opção correta, opção letra B de bola. B de bola. Na questão número 28, perceba pelo enunciado, os números inteiros positivos são dispostos em quadrados da seguinte maneira. Perceba o primeiro quadrado, o primeiro grupo. Olha para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele está formando grupos de 9 elementos. A pergunta dele, aonde vai estar escrito o elemento 500? Ora, se eu estou separando em grupos de 9 em 9, precisamos dividir o número 500 por 9. Esta divisão nos dá 55, resto 5. Ou seja, temos 55 grupos completos e um excesso de 5 elementos. Ora, isso quer dizer que o número 500 vai estar na posição número 5. Perceba, aonde está o elemento 5? Na posição central, que está na segunda linha, segunda coluna. Logo, segunda linha, segunda coluna. Opção correta, letra A de amiguinho. Para fecharmos esse simulado, questão número 29. O enunciado fala de um tanque, formato de um paralelepípedo, com as seguintes dimensões. Comprimento, 16 metros. Largura, 1 decâmetro. Altura, 0,04 hectômetros. Vamos lá no ensino fundamental. Escadinha, método muito tranquilo, bastante garantido para você transformar unidades. Lembre-se, metro é unidade padrão. Acima, decâmetro é hectômetro. Abaixo, decímetro, centímetro. Ora, quando eu subo, divido por 10. Quando eu desço, multiplico por 10. E aí? Volume do tanque, 16 metros, 160 decímetros. Vezes 1 decâmetro, 100 decímetros, vezes 0,04 hectômetros, 40 decímetros, 640 mil decímetros cúbicos, 640 metros cúbicos. Afirmativa número 1, verdadeira. Afirmativa número 2. O tanque não está cheio. Ele está com 48 mil litros de óleo. Cada 1 litro com 950 gramas. Logo, nós temos ao todo 45,6 toneladas. É a massa total de óleo armazenada nesse tanque. Por isso que a afirmativa número 2 é falsa. Afirmativa número 3. Volume do óleo, 160 decímetros, vezes 100 decímetros, vezes a altura, H, é o que eu quero encontrar. E esse resultado tem que ser igual a 48 mil decímetros cúbicos. H igual a 3 decímetros, que significa 30 centímetros. Afirmativa 3, verdadeira. Logo, opção correta, letra C. Um abraço e até a próxima.